Hebreus 11, do 32 ao 40 diz: e que mais direi? Vocês acharam? Todo mundo achou? Hebreus está lá no finzinho, já perto de Apocalipse. Já perto de Apocalipse. Você abrindo Apocalipse e vindo de trás para frente, bem rapidinho você acha Hebreus. Havia uns livrinhos pequenininhos, o maiorzinho é Hebreus. Capítulo 11, quase o último capítulo. Vamos lá então acompanhar? Bom, não estou vendo mais ninguém que não achou. Então vamos. 32, 11 e 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, e alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Parênteses. Homens dos quais o mundo não era digno, e mulheres também, já que o texto está falando de mulheres, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nisso nós lemos quase todo o capítulo 11 de Hebreus. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, pedimos que o Senhor digne-se em falar aos nossos corações, principalmente porque o assunto é fé, e como nós precisamos de uma fé autêntica para que possamos obter os frutos dessa fé autêntica. Ministre aos nossos corações, em Cristo. Amém. Vamos pensar um pouco sobre fé, essa palavrinha de duas letras, porém enorme em seu significado. Alguns acham que a fé por si só resolve coisas, por isso que tantas vezes a gente olha para as pessoas e diz: tenha calma, tenha fé. Outros dizem que a fé move montanhas, se referindo ao texto que o próprio Jesus falava, que se a fé fosse bem pequenininha, moveria montanhas. Outros usam o tema da fé como um tema superior a qualquer outro tema bíblico, de maneira que se arranja ou se encontram maneiras infinitas de uma criatividade impressionante de se manipular amuletos, esquemas, ritos, para que, manipulando a fé, o sujeito possa manipular a Deus, como se a fé tivesse como resultado a forçação da ação de Deus sobre nossas vidas. E nisso a gente escuta um monte de coisas que vão exatamente fundamentar esse conceito de que a fé move Deus a se mover ao nosso favor. Uma vez, vocês acham isso no YouTube, um pregador muito conhecido por todos os brasileiros, ele dizia assim: quando você fizer
o último dia do pacto, você não tem que estar mais pedindo nada a Deus, não, porque você foi fiel no pacto. Agora Deus tem a obrigação de te abençoar. Não é mais uma escolha de Deus, você foi fiel no pacto, irmão. Fiel no pacto, Deus tem a obrigação. Então não vá orar a Deus pedindo: Senhor, se tu quiseres, Senhor, se tu quiseres. Ora, se tu quiseres. Você foi fiel, então ele tem a obrigação de ser fiel. Então é um tipo de fé que obriga Deus, coloca Deus na parede. Outros, em nome dessa fé, saem determinando coisas que muitas vezes nem estão perto da vontade de Deus. De maneira que a fé, em todas as instâncias, tem se tornado matéria de tudo que a gente possa imaginar. Matéria de negócio, matéria de matanças. A época em que mataram repórteres, trabalhadores da Charlie Hebdo, eu fiz um artigozinho pequenininho, foi até publicado por aqui, Jornal do Comércio, o Jornal Batista Brasileiro, e o tema era: eu não sou Charlie, porque eu acho que aquilo que eles fizeram, ferindo a fé muçulmana, não se faz. Como a Rede Globo tem um programa que eu não sei quando é, mas assisti um dia, que é a TV na TV, o slogan. Como é o nome do programa? Por aí, que a semana passada estava tirando onda com o Papa Francisco, fazendo o Papa Francisco escolher um nome. Aí ele escolhia, por exemplo, Sheila. Aí dizia: não, primeiro ele escolheu Maria, Papa Maria, para representar as mulheres. Aí depois Papa Aparecida. Aí depois foi para outros nomes. E vão tirando onda mesmo. Então eu acho que isso não pode ser feito com a fé de ninguém, independentemente da fé. Então a fé tem se tornado matéria de tudo. E tem um texto na Bíblia muito intrigante, que eu não vou ler porque vocês conhecem muito bem, que Jesus chega e diz: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: retira-te daqui, e o monte se retiraria. E aí a gente fica procurando que fé esquisita é essa. E muitos se martirizam dizendo: minha fé não existe. Porque se eu tivesse uma fé, um grão de mostarda é a metade da metade de um caroço de arroz. Para vocês terem noção do que é um grão de mostarda. É um quarto de um caroço de arroz. Se eu tivesse uma fé do tamanho de um quarto de um caroço de arroz, eu moveria um monte, então eu não tenho fé. E vão se martirizando nisso. O que está em jogo não é tamanho de fé. Porque, aliás, não existe fé de menos, só existe os que fé de mais. Mas não existe fé de menos, nem fé de mais. Existe fé. E a fé é fé. Agora, o grande problema é: fé em quê? E eu não quero transformar isso no tema da pregação, porque o tema da pregação é: quais os reais resultados da verdadeira fé? Quais os reais resultados da verdadeira fé? Não quero falar hoje de conceito de fé. Não quero. Mas vou falar, lógico, mesmo não sendo o tema central. Mas o tema central dessa pregação é: quais os resultados da verdadeira fé? Bom, talvez não. Há pessoas me ouvindo agora que estão em crise, talvez até existenciais, de dizer: mas eu não tenho fé porque os resultados não chegam. Eu não tenho fé porque eu oro e o emprego não chega. Eu oro, e o namorado não chega. Eu oro. Alguns, essa fé Deus já contemplou, né? E a namorada também. Eu oro e a bênção não vem. Alguns até desistem de buscar, achando que manipulando ferramentas de aumento da fé, consequentemente, eu manipularei retribuições de Deus. O que está em jogo não é o tamanho da fé. O que está em jogo é a fé verdadeira. Por isso que Jesus tira a onda e ele diz: se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda e dissesse a esse monte: atira-te daqui, ele se atiraria. Isso é Jesus tirando onda. Ele está sendo satírico. Ele está dizendo: a fé de vocês está enviesada. A fé de vocês não é verdadeira. Então o que está em jogo é a fé verdadeira e não o tamanho da fé. Eu não estou nem aí por quem consegue passar 12 horas de joelho orando, e por quem consegue passar 12 minutos de joelho orando, ou quem não consegue passar 12 segundos de joelho orando. Isso não mede a fé. O que mede a fé verdadeira não é o tamanho de acesso
ou de ferramentas de acesso que você vai ter a Deus, mas é a sua fé, a categoria da sua fé. E esse texto de Hebreus 11 é o texto por excelência. Eu não poderia trabalhar fé, mesmo que eu escolhesse outro texto, sem passar por esse. E eu quero avaliar com vocês, abram agora em Hebreus 11, capítulo 1, para a gente fazer as primeiras avaliações, para no fim dessa pregação, a gente entender quais são os resultados da fé. Hebreus 11, 1. Ele já começa dizendo: ora, a fé é a certeza, ou a fé é o firme fundamento. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que a fé, ela não é etéreo, ela não é gasosa, ela não está aí e não é vista. A Bíblia diz que ela é o firme fundamento. Mesmo que seja das coisas que nós esperamos, mesmo que seja das coisas que nós não enxergamos, mas ela é o firme fundamento. Amém? Entende isso? O firme fundamento. Segura aí que eu volto para isso. Depois, para que serve a fé? Veja o versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram ou deram bom testemunho. Então, a fé verdadeira, ela não serve para encher os nossos celeiros. A fé verdadeira, ela não serve para abrir portas de emprego. A fé verdadeira não serve para curar. A fé verdadeira não serve para quase nada disso que a televisão e o rádio têm te apresentado. A fé verdadeira serve para que você e eu possamos dar o bom testemunho. Agora veja, se eu estou firmado no firmamento certo, eu posso testemunhar da maneira certa. Consequentemente, se meu firmamento está errado, meu irmão, meu testemunho vai estar errado. Deixa eu dar exemplos práticos para você entender isso que eu acabei de dizer. Um exemplo que eu já dei aqui outras vezes. Uma pessoa me procurou faz tempo isso. E ela disse: pastor, eu estou desviada, porque eu não acredito mais em Deus. Isso por que você não acredita mais em Deus? Porque o meu pastor disse que enquanto o filho dela era traficante de drogas. O meu pastor disse que enquanto eu estivesse de joelho, meu filho estaria de pé. E eu não deixei de orar pelo meu filho uma noite só e mataram meu filho. Então Deus me enganou. E eu estou desviado, eu não quero mais saber de Deus. Veja que o fundamento que essa mulher estava ancorada era um fundamento errado. Ela não estava ancorada num fundamento firme, ela estava ancorada num fundamento de crença, de religião, porque o filho dela estava à mercê da morte, assim como o meu filho está à mercê da morte. O Marcos José que está tocando aqui, o Baruque que está tocando ali, pode morrer agora, saindo daqui. E a minha fé não pode estar ancorada no princípio de que Deus vai colocar uma redoma sobre mim e sobre os meus. Não necessariamente isso. A chuva cai sobre os bons e a chuva cai sobre os ruins. O sol nasce sobre os bons, o sol nasce sobre os ruins. A desgraça vem para os incrédulos e a desgraça vem para os crédulos. O choro vem para quem não teme e o choro vem para quem teme. E não é isso que deve fundamentar a sua fé nem a minha, meu irmão. O que deve fundamentar a sua fé e a minha é a plena convicção de que, independentemente de qualquer coisa, como a gente cantou aqui na terceira música, ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja gado, que não haja mais mantimento, ainda que tudo se acabe, eu exultarei ao Deus da minha salvação, eu louvarei ao meu Deus. O firme fundamento da fé reside no princípio de que Deus não nos abandona, mesmo quando parece que nós fomos abandonados. Escute isso em nome de Jesus. O firme fundamento da fé não gera como resultado o alcance das bênçãos que você quer. O firme fundamento da fé gera como resultado a provisão de vida que o Senhor quer para você. Mesmo que às vezes isso signifique choro, mesmo que às vezes isso signifique lamentações, decepção, mas o firme fundamento da fé significa que nós somos inabaláveis, mesmo quando olham para nós e dizem: esse aí foi abalado. Eu imagino que quando jogaram Daniel na cova dos leões, aplaudiram do lado de fora e disseram: agora eu quero ver o Deus dele.
E Daniel foi para a cova dos leões. O que fundamenta a fé não é se a gente está na mesa do rei ou na cova dos leões, não é se a gente está com saúde ou com doença, com dinheiro ou liso. O que fundamenta a fé é a firme convicção de que onde a gente está, do jeito que a gente está, o nosso Deus está conosco. Só assim a gente pode dar bom testemunho, só assim. Porque se eu fundamento minha fé em crenças erradas, na hora certa ou na hora errada da minha vida, eu deixo de dar o bom testemunho. Eu fico vendo aqui, por exemplo, Ana, aqui deixa eu dar um exemplo aqui de Ana, nossa irmã Ana. Quantas vezes Ana não se dobrou para orar pelo filho? Quantas vezes? Faltou fé no coração dessa mulher? Duvido. Faltou oração no coração dessa mulher? Duvido. Faltou provisão que essa mãe deu ao filho? Duvido, mas um dia mataram o filho de Ana. Agora Ana está aqui. Isso é que mostra que a fé de Ana estava fundamentada no que é certo. Porque se a fé de Ana estivesse fundamentada no que é errado, ela não conseguiria mais dar o testemunho de estar aqui. Gama não estaria ali agora. Erivaneide ou Erineide não estaria daqui a pouco aqui, mesmo vindo do presídio em João Pessoa para visitar o filho. Todos nós não nos manteríamos em pé na hora das tribulações se nossa fé não fosse uma fé firmada no fundamento certo. Agora, o testemunho do crente, daquele que crê, daquele que tem uma fé no firmamento certo, também é inabalável. Porque crendo que Deus não nos abandona, independente de... Aí, meu irmão, o nosso testemunho é prático, o nosso testemunho é constante, o nosso testemunho é real, o nosso testemunho é sempre, independente das circunstâncias. Eu lembro que uma vez uma pessoa da nossa igreja chegou e disse: pastor, como é que o senhor aguentou o câncer de Marco José? Se fosse comigo eu não aguentaria. Eu disse: você não sabe, você só sabe se você viver. Poucos anos depois ela teve um câncer e aguentou, porque a fé estava firmada no fundamento certo. A fé firmada no fundamento certo não evita o câncer, não evita a morte, não evita o choro, não evita. Mas ela coloca nos nossos corações esperança e segurança para saber que para além do câncer tem a cura, mesmo que essa cura seja a morte, que é uma das expressões, ou talvez a expressão de cura mais perfeita, porque é a cura definitiva. Mesmo que depois do choro a gente sabe que vem o riso, mesmo que depois da tribulação a gente sabe que vem a bonança, porque a gente sabe que hora ou outra o nosso Deus vai chegar, e não importa o jeito nem quando ele vai chegar, nós descansamos no Senhor. Agora veja uma coisa, acompanhe esse texto comigo, eu vou pedir para você passear em vários versículos. Eu vou citar 2 ou 3 palavras de vários versículos, então você fique bem conectado aí. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, Abraão obedeceu. Pode continuar que você vai ver. 9, versículo 9. Pela fé, peregrinou, verbo, obedecer, peregrinar. Salte para o versículo 17. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque. Presta atenção nisso. Oferecer um filho, prática, atitude. Vai para o versículo 20. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Esaú e Jacó. Abençoar, verbo, ação. 21, Jacó abençoou cada um dos filhos de José. 22, José, lá no fim, deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, praticou. Moisés, 23, pela fé foi ocultado pelos seus pais. No fim do 23 diz, porque seus pais não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. 24, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso está bem estampado no juízo de cada um de nós pelo filme, pela minissérie Moisés. Aliás, nossa igreja ganhou 20 ingressos para o filme Moisés. A gente vai ver o que é que faz com eles. Os 10 mandamentos, digo. 24 ainda, 25. Preferindo ser maltratado, atitude. 27, lá no meio do 27, abandonou o Egito.
28, no comecinho, celebrou a Páscoa. Ah, mas a gente celebra a Páscoa. Sim, meu irmão, mas ele celebrou a Páscoa antes da Páscoa. A gente celebra a Páscoa depois da Páscoa, aí a gente não precisa de fé, ele celebrou antes. Então ele precisava de fé para matar aquele cordeiro. Não vou entrar nesse mérito não, que aí eu prego sobre isso na Semana Santa. 29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho. 31, Raabe, pela fé acolheu com paz os espias. E aí vem o texto que a gente leu. Gente que pela fé subjugou reis, pela fé fechou boca de leão, pela fé escaparam da espada, pela fé se fizeram poderosos em guerra. Eu já estou lá no 35. Pela fé, outros no 36 foram escarnecidos. Ó que coisa esquisita. Foram açoitados. Ó que coisa esquisita. Pela fé, foram algemados e presos. Esquisito. 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas, andaram peregrinos, se vestiram de couro, foram necessitados, passaram fome, hein? Passaram fome. Foram afligidos, maltratados, errantes pelo deserto, já estou no 38, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Agora veja o versículo 13 e o versículo 39, que isso é esquisito demais no texto, e é esquisito demais na nossa cabeça, que somos inundados por uma fé televisiva, radiofonada, mística, que às vezes deturpa na nossa vida o verdadeiro conceito de fé. Olha o 13 e o 39. O 13 diz: todos estes morreram na fé. Sem o quê? Sem o quê? 11, 13. Todos estes morreram na fé. Sem o quê? Sem terem alcançado as suas promessas. 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Porém, não obtiveram o quê? A concretização da sua promessa. É esquisito esse negócio. Porque a gente canta aqui domingo que vem: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem disse? Agora, meu irmão, se a sua fé estiver baseada no cumprimento da promessa, a sua fé está firmada num resultado errado. O resultado da fé não é o cumprimento da promessa. A gente leu aqui no início, nos versículos 1 a 13, que Deus é galardoador. Essa palavra significa abençoador. É lógico que Deus quer nos abençoar. É lógico. É lógico que Ele tem prazer em ver o seu prazer e o meu prazer. É lógico. Mas não é lógico que tudo que você quer você vai alcançar. Não é lógico. Não é lógico que você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Não é lógico. Porque tem coisas que você não vai ver se cumprir. E isso não pode abalar a nossa fé. Agora, pastor Zé Marcos da Silva, filho de Messias e Fátima, qual é então o real resultado da fé? Não é a quantidade de bênçãos que você alcança? Mesmo que você tendo fé, Deus tem prazer em te abençoar. Não é o quanto você se torna forte no momento da fragilidade, mesmo o Espírito do Senhor estando em você, te fortalecendo. Mas o verdadeiro resultado da fé se chama paz, sossego, calma. Esse é o verdadeiro resultado da fé. Paulo tem um texto que ele vai trazendo umas contradições bem interessantes. Eu acho que é Coríntios. Primeiro aos Coríntios. A cabeça não está boa, eu estou cansado hoje, mas eu acho que é capítulo 9, que diz: em tudo somos, aí ele vai, atribulados, porém não nos desesperamos, perseguidos. Alguém achou? 2 Coríntios 4. Obrigado. Perseguidos, porém não desamparados. E aí vai, nessa categoria.
E o que eu acho legal é que Paulo só vai dizer que pode todas as coisas no Cristo que fortalece a ele, quando ele diz um versículo antes que já aprendeu a passar pelos extremos da vida. Eu já preguei tanto sobre isso. Mas a fé verdadeira, meu irmão, ela não cresce nem diminui diante da tribulação ou da alegria. A fé verdadeira não cresce nem diminui diante da tribulação nem da alegria. A fé verdadeira é e ponto. Porque ela sabe em quem tem crido. Aquele que tem a fé sabe em quem tem crido. Tem um hino do cantor cristão, né, irmão Sóstenes? Porque sei quem tenho crido, que é soberano. Me ajuda, Romi. Para guardar o meu tesouro até o dia final. Até o dia final. Está guardado. Quando será o dia final? Aí é com Deus, não é com a gente. Então, não sei necessariamente quais são as suas tribulações. Eu sei de alguns. A Andresa hoje está chorando a morte do pai. É um dia mau na vida de Andresa, um dia mau. A Andresa, anteontem, estava, com certeza, a filhinha dela estava brincando com o avô anteontem. Bom, perfeito, em casa. E daqui a pouco ela trará o corpo do pai para cá, para o funeral aqui. Então, hoje ela está vivendo um dia mau. Essa semana, tantos de nós vivemos dias maus. O Walter sofreu um tiro do nada, é dia mau. Wagner, eu disse Walter, né? Wagner. E assim vai, dias maus. Mas a verdadeira fé, ela não cresce nem vacila no dia bom ou no dia mau. E essa noite o Espírito Santo está pedindo para você ter uma fezinha do tamanho de um grãozinho de mostardinha, mas que seja a fé certa. Queridos, com isso, eu não vou aqui garantir que você não vai sofrer danos emocionais, que você não vai vacilar nas suas emoções, que você não vai se desesperar. Não é nada disso, porque isso não é antônimo ou sinônimo de falta de fé. Não é nada disso. Isso é sinônimo de humanidade. E se você se lembrar, o próprio Jesus viveu isso na própria pele. Então o choro vem, a tristeza vem, a angústia vem. Mas você vai chorar sabendo que tem alguém enxugando suas lágrimas. Você vai se angustiar sabendo que tem alguém olhando para você. E esse alguém é o seu Deus, que cuida de você. Essa é a fé que nós precisamos ter. E ela não se alimenta por amuletos, por ritos, por correntes, por semanas. Ela alimenta por uma convicção de que o Deus que te ama e ponto. Por uma convicção de que o Deus que cuida de você é Deus e ponto. Que Ele pode tudo e ponto final, que Ele quer o seu bem e ponto final, que Ele está contigo e ponto final, independentemente do momento que você vai viver. E o que eu acho fantástico em Hebreus 11, são os versículos que vão aqui a partir do 36, porque esses são os esquecidos. Passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, apedrejamentos, cerrados ao meio, foi o caso de Isaías, morto ao fio de espada, foi o caso de Tiago. Andaram peregrinos, como é o caso de tantos cristãos da igreja primitiva, vestidos, e até hoje, de peles de ovelhas, de cabras, como é o caso de João Batista, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, mas a Bíblia diz, pessoas das quais o mundo não era digno. Pessoas das quais o mundo não era digno. São pessoas enormes, que nós não sabemos seus nomes. A grande massa nós nem conhecemos. Mas Deus guardou essas pessoas e guarda você. Quando nós nos encontrarmos todos na mansão celestial, aí a gente vai olhar para o Zezinho, para a Maria, para a Antônia e vai dizer, rapaz, eu não sabia que essa mulher era uma daquelas que a Bíblia diz que o mundo não era digno, de tão precioso que é.
que o Senhor nos dê a fé verdadeira, a fé firmada no firme fundamento, para que nos momentos de necessidades de dizer ao monte, monte, retira-te daqui, a gente possa dizer ao monte, retira-te daqui. Pastor, e se o monte não se retirar? Problema do monte, a gente passa por cima dele, né? Problema dele, mas a fé a gente tem. Se ele não se retirar, a gente dá a volta, mas a fé a gente tem. Amém?